cada passo das Escrituras, e principalmente quando estamos inseridos dentro de uma história como essa, nós podemos perceber a maneira como Deus cuidadosamente se preocupa em deixar claro a sua vontade. Por vezes usa alguém com a palavra mais branda, faz um confronto, traz um desafio, de repente usa alguém com a palavra mais dura, e quando nenhuma dessas coisas resolve, ele também resolve tratar com atitudes, e de maneira que sempre fica claro uma coisa: a voz do Senhor tem que prevalecer. Na semana passada, Jeroboão estava insistentemente oferecendo seus sacrifícios aos ídolos, fazendo o seu culto pagão, e ainda por cima dizendo que o bezerro era simplesmente o Deus que os tirou do Egito. Então o profeta veio no nome do Senhor, de uma outra terra, veio de Judá, profetizou duramente, as cinzas caíram porque o altar se fendeu no meio, e ele profetizou sobre Josias, foi aquele estardalhaço todo, o rei reagiu, o braço endureceu, e tudo aquilo que aconteceu que vocês viram semana passada. O profeta também cometeu seus equívocos, os erros, e por isso o Senhor também lhe permitiu a morte, porque desobedeceu a voz. E a lição maior de tudo isso, não importa se é rei, se é profeta, se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre, importa que a palavra de Deus tem que ser obedecida por todos, e Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é crente ou não crente, se você é pastor, se você é obreiro, se você é porteiro, se você é apenas um frequentador da igreja. Importa que todos nós somos confrontados e desafiados a obedecer à voz do Senhor. Mas de repente nós nos deparamos com uma situação bem inusitada. Todo aquele acontecimento extraordinário, o texto do capítulo 13 termina dizendo: porém Jeroboão não se curvou, não cedeu, e continuou oferecendo seus sacrifícios nos altos, e continuou desobedecendo e praticando todas as coisas que afrontavam o Senhor e a sua ira. Engraçado. Por mais que o Senhor fale, por mais que o Senhor confronta, por mais que o Senhor demonstre o seu poder, ele insistiu na desobediência. Então hoje o Senhor vai mexer num ponto muito mais minucioso. Porque para os reis, uma das coisas mais, principalmente para os reis, é claro que para todos os seres humanos, e principalmente na cultura do judeu, o filho primogênito, aquele que vai herdar a sua condição, o filho do rei vai herdar o trono. E de repente Aías, o filho, naquele dia, Abias, filho de Jeroboão, sofreu uma enfermidade. E o garoto era bom. Nós vamos encontrar o texto dizendo lá na frente que o garoto andou com o Senhor, o garoto era bom. Aí diz assim: puxa, tinha tanta gente ruim naquele dia, mas Deus resolveu levar o garoto bom. O garoto era bom, mas o Senhor vai dar um privilégio a ele só porque ele era bom. Mas ele adoeceu gravemente e não tinha como tratar naquela situação. Remédio para lá, médico para cá, sei lá. Aqueles sacerdotes todos pagãos não tinham autoridade divina, espiritual para resolver o problema. E então Jeroboão se achou numa situação bem complicada. Porque diante daquelas situações, principalmente naquele contexto, vamos supor que não tivesse uma medicina tão elevada quanto temos hoje, para dizer assim: pega o filho do rei, leva para lá, viaja não sei para onde, faz o que for preciso. O remédio principal em todo aquele momento era a sua condição espiritual. Porque diante das situações mais complicadas, o sacerdote era o ponto fundamental. Vamos pedir a ajuda de Deus, chama o sacerdote aqui, chama um profeta de Deus para falar alguma coisa, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Só que Jeroboão sabia, isso que é o problema mais sério ainda. Ele sabia que entre os seus profetas, que ele constituiu muitos e tantos quanto ele fez, ele sabia que entre os seus sacerdotes, que ele mesmo os consagrou conforme a sua vontade, não se importando se eram levitas ou se iam servir ao Deus de Israel. Ele sabia que nenhum deles poderia falar no nome do Senhor. Olha só o tamanho desse pecado. Você está fazendo não é uma coisa ignorante, você não está fazendo porque, eu estou fazendo aqui porque eu estou pensando que estou fazendo a melhor das coisas. E de vez em quando as pessoas erram com boas intenções. Mas está óbvio que não é o caso de Jeroboão.
Ele fez por mera política, ele não estava querendo que o povo se rendesse a Roboão, ele ficou com medo de perder, vamos dizer, a popularidade para o rei de Israel, no caso para o rei de Judá, que no dia do culto lá no templo de Jerusalém pudesse persuadir o povo. Conduziu o povo à idolatria, constituiu sacerdotes de toda a sorte que ele quis, mas ele sabia que nenhum daqueles sacerdotes falaria no nome de Deus. E agora eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso conversar com Deus, eu preciso que Deus me dê uma solução sobre o meu filho, que cure o meu filho, ou pelo menos que me diga alguma coisa sobre o meu filho, mas eu não tenho a quem consultar, porque em Israel inteiro não tem um profeta em que eu possa confiar. E vejam, repetindo o texto que nós falamos semana passada, foi Deus quem o colocou na função. Foi Deus quem entregou para ele o seu cargo. Foi Deus quem o constituiu rei. Por que temer? Por que não colocou um homem segundo o coração de Deus? Por que não constituiu profetas conforme as normas estabelecidas por Deus? Por que não constituiu sacerdotes dentro das normas da lei de Israel? Não, preferiu fazer do seu jeito. E agora não tem como consultar. Aí então ele usou uma estratégia assim um pouco humana. Digamos assim, uma coisa muito infantil, humana mesmo. Ele chamou a sua mulher e disse: mulher, você vai ter que fazer um favorzinho para mim. Você veste um disfarce aí, bem disfarce mesmo. Você faz de conta que você é uma mulher qualquer da rua, uma andarilha, uma estrangeira, porque você vai ter que ir lá em Jerusalém resolver um problema para mim. Ora, mas eu vou à terra de Judá, sim, você vai à terra de Judá. Só que ninguém pode saber quem é você, muito menos que você é a mulher de Jeroboão. Arruma um jeitinho lá, disfarça, troca, arruma uma peruca, arruma um vestido diferente. Não imagine aquele disfarce todinho, porque você vai parar lá na casa do profeta Aías, aquele velho profeta que falou que eu ia ser o rei de Israel, que profetizou a meu favor, e com ele é o único que pode falar no nome de Deus. E você vai lá e pergunta para ele se meu filho vai ficar bom ou se vai morrer. Eu imagino o diálogo desse marido com essa mulher. A mulher dizendo: mas meu velho, esse homem, esse profeta, você já afrontou esse profeta. Ele, quando ele me vê lá, ele não vai... Não se preocupe não. Vá, disfarça. Você vai conversar com ele, ele é cego, ele não enxerga nada. Você não precisa nem dizer que é a minha mulher. Só vai lá e pergunta para ele, disfarçadinho, bem quietinho. Ele diz: ninguém vai ver nada. E o velho era cego. Já tinha passado tantos anos de vida que não conseguia mais enxergar. Mas ele era cego fisicamente, espiritualmente não. Ele era cego, mas Deus ainda falava com ele, era um homem de Deus. E o Senhor, antes que a mulher chegasse lá, o Senhor falou para ele: olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí, para saber sobre o filho dela, se vai morrer, se não vai morrer, se está bem, se não está bem, mas eu tenho uma palavra para ele. Agora, ela vai entrar aqui disfarçada, ela vai fingir que é outra pessoa. Agora, vai a mulher lá disfarçada, ela passou pela cidade inteira. Ela atravessou a sua própria cidade, Samaria, e ninguém a conheceu. Ela entrou na cidade de Jerusalém, ninguém a conheceu. Entrou nas ruas e passou por todos os cantos, achou a casa do profeta Aías, que provavelmente lá embaixo, o profeta sempre morava no lugar mais simples, talvez fosse o porão. Ela desceu de ponta de pé, pisando bem devagarinho. Quando ela deu o sinal que entrou na porta, o velho gritou lá de baixo: entra, mulher de Jeroboão. Não é possível. A mulher saiu para falar. Mas depois eu quero que vocês observem o texto cuidadosamente para você ver o que foi que ela falou. Ela não falou uma só palavra. Antes mesmo que ela conseguisse se apresentar: entra, mulher de Jeroboão, pode descer. Por que você está disfarçada desse jeito, mulher? Desce aqui porque eu tenho uma palavra dura para você. Ela já desceu se tremendo. E antes que ela dissesse alguma palavra: tu veio aqui saber sobre o teu filho, né? Foi o Jeroboão que te mandou aqui para saber se o garoto vai morrer, se vai viver. Pois então você vai voltar para lá e vai dizer para ele uma coisa bem que eu já tenho preparado para ele aqui. Diz para ele: eu tirei você de lá do meio do povo e te fiz príncipes em Israel. Eu peguei o trono de Davi, meu servo, entreguei na tua mão. Deus, vejam só, irmãos, Deus de vez em quando precisa fazer umas cobranças, né?
Você pode imaginar o que é Deus cobrar para você, se você for fazer um histórico da sua vida, por exemplo, se você for fazer um apanhado do seu passado, de tudo que você foi, de tudo por onde você andou, e você imaginar assim, Deus me arrancou de lá e me trouxe para cá. Se você for imaginar como Davi imaginou, dizendo naquele salmo, eu estava num charco de lodo, num tremedal horrível, com os pés escorregadios, e o Senhor me arrancou de lá desse charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e ainda colocou um cântico novo na minha boca. Você pode imaginar isso? O Deus está dizendo assim, eu arranquei você do nada, e dei a você uma glória, dei a você o trono de Davi, meu servo, para você fazer do jeito que fosse, e prometi perpetuar o teu trono. Mas você, ao invés de seguir fielmente, como Davi, meu servo, seguiu, ao invés de obedecer a minha voz, como ele obedeceu, e me servir como ele me serviu, você preferiu caminhar pela idolatria, você preferiu desobedecer as minhas ordens, fora dos meus estatutos, dos meus planos, e ainda praticou pecados maiores do que os teus antecessores. E uma coisa terrível, né? Porque as pessoas pegam a influência daquilo, do meio onde vive. Não deveria ser assim. Pessoas que têm convicção em Deus deveriam ser convictos o tempo todo. Sou de Deus e acabou. Eu aprecio demais a biografia de Davi, porque o texto sagrado mostra erros de Davi, mostra pecados de Davi, mostra falhas humanas que todos os seres humanos têm, mas mostra também que Davi jamais deixou de servir apenas o Senhor, seu Deus. Nunca deixou de dizer assim, eu vou ceder para outro ídolo, para uma outra religião, para um outro contexto. Não. Deus é o único Deus, é o verdadeiro Deus, é o eterno Deus. Não tem como fazer uma substituição. Não troca-se de Deus. Os profetas lá no Antigo Testamento chegaram a questionar, né? Com uma pergunta bem confrontadora. Por acaso, alguma outra nação dessas que vocês conhecem por aí, pagã, que adoram pedras e gesso e ferro e seja lá o que for, que não são deuses, por acaso você já ouviu falar que algum deles trocou de Deus? Não. Olha só onde Deus chega com o confronto. As nações pagãs que servem pau e pedra se curvam diante deles como se fossem deuses, nem deuses o são. Mas eles não trocam de deuses. Agora Israel trocou a glória eterna por um ídolo qualquer. Jeroboão está sendo bem confrontado nesse contexto. Dizendo, Deus, eu dei tudo a você e você preferiu andar fora dos meus caminhos. Tirei o reino da casa de Davi e você não foi fiel como foi Davi. Seu coração não foi do Senhor como foi o coração de Davi. E o que parecia reto aos olhos do Senhor você não fez. Antes você fez o pior do que todos. Portanto, então eu vou dizer uma coisa. Eu vou trazer o mal sobre a tua casa. Eu vou eliminar de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino. Aí agora já não é mais o filho. Agora não se trata apenas de um filho primogênito. Ele está dizendo que todos os homens da família de Jeroboão serão mortos. Não quer dizer que vai acontecer hoje, mas o texto nós vamos caminhar pelo texto e você vai ver a mão de Deus seguindo e as profecias de Deus se cumprindo passo a passo. Todos eles serão mortos, não ficará nenhum do sexo masculino, porque vou eliminar tanto escravo como livre. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como quem lança fora o esterco. Vou fazer como quem joga lixo fora. Não vai nem sequer ser sepultado. Quem morrer na casa de Jeroboão, se for na cidade, os cães vão comer. Se morrer lá no campo, as aves de rapina, os corvos, os urubu vão comer. Vai para casa, mulher. Volta. Nem disse nada. Nem conversa nada. Volta para casa. Porque quando tu chegar lá na cidade, que tu botar o pé em casa, ele vai morrer. Ela está falando isso para o filho dela. E todo Israel vai prantear, vai sepultar.
Porque Jeroboão, e vou dizer mais, de Jeroboão, só esse vai ter sepultura. Esse aqui que está aqui, porque ele ainda foi bonzinho. Esse aqui ainda foi bonzinho, diz assim, porque de Jeroboão, só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor. Na casa de Jeroboão. Foi o único que tinha coisa boa. Por isso ele vai ser sepultado. Os demais, se morrer na cidade, os cachorros comem. Se morrer no campo, os urubu comem. Ninguém verá a sepultura. Meu irmão, nós estamos falando... quando você escuta uma profecia dessa, o profeta naturalmente tem que ser muito ousado. Porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de um rei. Se existe uma coisa predominantemente cerimonial e poderosa, é sepultura de rei. Sepultura de príncipe. É tudo bem organizado dentro dos jazigos da família, com toda essa estrutura. Foi sepultado junto com seus pais e guardou ali. Mas Deus está dizendo que da família desse rei, só esse garoto, que é não vai nem ser rei, né? Ainda vai ter um rei da família dele aqui, mas também não vai ver sepultura. Sepultura só esse aqui vai. Mas o Senhor vai suscitar para si um rei sobre Israel. E esse rei vai eliminar num seu dia a casa de Jeroboão. Quando os reis, antigamente, quando os reis assumiam tronos que não eram das suas famílias, claro, se o filho sucede o pai, tudo segue a dinastia aí com a maior tranquilidade. Morre aquele, veio outro filho e segue e assim vai. Mas quando um rei era destituído de sua função por um outro rei que não fosse da sua família, a primeira providência daquele rei seria matar, literalmente, toda a família real. Porque essa era uma maneira de fazer com que jamais aquela família pudesse reivindicar, de alguma forma, se preparar, se fortalecer, se organizar como exército, politicamente, seja lá o que for, para retomar o trono. Então a providência dos reis, nós vamos ver isso, não só essa vez, mas nós vamos ver outros casos de maus reis, que quando o outro assume o lugar dele, destrói, mata a família toda. Tem deles com 40 filhos, mata todos eles, não deixa ninguém sobreviver. Não foi por acaso que Mefibosete, quando foi chamado por Davi, mesmo sendo amigo de Davi, porque Davi era amigo de Jonatas, mas quando Mefibosete foi buscado lá em Lodebar para se apresentar ao rei, ele veio se tremendo todo, ele veio, oh meu Deus, eu sou um cão morto, o que você quer comigo? Quer dizer, com certeza o rei me chamou para matar, porque eu sou um descendente de Davi, de Saul, que está vivo. Foi surpresa para ele quando Davi o abraçou e o tratou com honra e o colocou na sua mesa. Mas não que ele esperasse por isso, ele esperava a morte. Pois então Deus está dizendo que vai suscitar um rei em Israel, e esse rei vai eliminar no seu dia a casa de Jeroboão. E há de ser já. Não é uma coisa que vai demorar muito tempo. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. E arrancará Israel dessa boa terra que ele deu a seus pais e espalhará para além do Eufrates, porquanto ele fez postes ídolos, ele fez altos, ele fez ídolos para adorar, provocando o Senhor a ira. Olha, você pode até provocar a ira do Senhor, mas não que você vai ficar sem consequência. Tem um texto de Eclesiastes que Salomão diz lá, diz agora você pode andar conforme a vista dos teus olhos e fazer tudo que o teu coração deseja. É um direito seu. Acho que Salomão estava se referindo ao livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Se você quiser servir a Deus, você serve. Se você quiser ser ímpio, você seja. Você não tem obrigação de ficar nem sequer de congregar. Você pode fazer o que você quiser da vida. Mas você tem que saber de uma coisa. De todas as coisas que você fizer, Deus te trará a juízo. Não existe nada que o homem vai fazer nesse mundo que não vai colher. É como uma semeadura. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Você não tem como semear e não ver nada nascer depois.
E então o Senhor está dizendo que Israel vai arcar com as consequências do seu pecado da terra. E aí o texto diz assim: e Deus vai abandonar a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos pecados que Israel cometeu, porque o Jeroboão os fez pecar. Eu volto um pouquinho lá no passado, só para vocês se lembrarem. O dia em que Israel pediu um rei. Era Samuel, o sacerdote, e Deus era o seu rei. O povo vai lá e diz assim: queremos um rei. Samuel argumenta e diz: não façam isso, gente. Eu sou sacerdote, o Senhor sempre foi o nosso rei. Não, nós queremos alguém que nos defenda na guerra, como todas as outras nações têm reis. Mas nós não somos as outras nações, nós somos o povo de Deus. Deus é o nosso rei, não queremos um rei. Samuel, tá bom, foi falar com Deus e Deus disse assim: não tem problema não. Não é a você que eles estão rejeitando é a mim. Deixa eles pedir um rei. Eu vou dar um rei a eles. E vocês podem imaginar que antes de Samuel empossar esse rei, teve um dia que Samuel chamou o povo todinho de Israel e disse assim: olha gente, eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu conversei com Deus e Deus concordou, vocês terão um rei. Pode escolher tranquilamente. Mas Deus está dizendo uma coisa para vocês. Vocês estão rejeitando a Deus. Deus é o nosso rei. E Ele está dizendo que vocês terão o rei do jeito que vocês querem. Mas olhe para o céu. Em pleno tempo do seco. Olha, tem algum sinal de chuva no céu? Vocês estão olhando para o céu? Olha para o céu. Estava tudo o sol rachando. Em pleno tempo do sol. Olhando. Tem sinal de chuva? Não. Pois então escute que vai cair chuva agora. Aí o céu cortou o raio de ponta a ponta, escureceu tudo, caiu chuva sobre a terra, o povo ficou se tremendo todinho. Ele disse assim: isso é só para vocês ficarem sabendo que o Senhor é o Deus que nós precisamos dele. Ele é o nosso rei, mas vocês terão o rei que vocês querem. Agora vamos escutar uma coisa. Tenham o rei que vocês quiserem, e terão. E eu também, acho que Deus queria dizer mais ou menos assim: eu não vou ficar nem magoado, não vou ficar deprimido, e não vou abandonar vocês por causa disso. Só quero que vocês entendam uma coisa. O rei que vocês constituírem, como vocês também, não saiam dos meus caminhos. Porque se o rei continuar na minha presença, e vocês também andarem na minha presença, eu vou abençoar o rei e vou abençoar vocês. E todas as vitórias que vocês precisarem, vocês terão. E a minha bênção. Agora, se vocês saírem dos meus caminhos, vós e o vosso rei. O texto diz assim: abandonará Israel por causa dos pecados que o rei cometeu. Aqui eu vou parafrasear. E que Israel cometeu por causa do rei. O rei pecou. E o rei que pecou fez Israel pecar. E por causa disso o Senhor vai abandonar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou. Eu fico imaginando o pranto, o desespero, a angústia, o corre, a pressa de chegar em casa. Então, eu não sei se queria chegar ou se não queria chegar, porque na hora que chegar o menino vai morrer, e se não chegar não dá a notícia tem que chegar, e o menino está lá esperando, e só vai morrer quando ela chegar, porque ela precisa ver isso, e ela vai então nesse dilema, e caminha, e levanta, e foi, e chegou a Tisa, e chegou ela, e quando ela entra no limiar da casa, ela não vê o menino vivo. Quando ela pisou no limiar, morreu. Morreu. Então, sepultaram, todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Todo mundo chorou, e esse garoto ganhou a sepultura de rei. Mas ele foi o único da família, além do rei. Jeroboão, filho de Nebate, guerreou, reinou. Está escrito nas histórias dos livros dos reis de Israel. Reinou 22 anos.
descansou com seus pais e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, agora nós estamos no reino dividido. É bom a gente acompanhar isso aí e sempre tentar sintonizar, porque o texto vai apontar isso a cada passo. Como nós estamos agora com dois reinos, e Deus vai falar nas duas situações de vez em quando, então um momento nós estaremos falando do rei de Israel, e outro momento nós estaremos falando do rei de Judá. Esse acontecimento aqui de Jeroboão, filho de Nebate, era no reino de Israel. Aí abre-se um parêntese, daqui a pouco vai voltar para o rei de Israel. Mas agora, por agora, o texto vai se prender ao rei de Judá. Enquanto estava acontecendo essas coisas aqui com Jeroboão, com seu filho e com toda essa justiça que Deus estava aparecendo e executando, o que acontecia em Judá? Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, tinha 40 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. E reinou na cidade que Deus escolheu entre todas as tribos de Israel para estabelecer o seu nome. Mas Judá fez o que era mal perante o Senhor. E com os pecados que cometeu, provocou a zelo. Mais do que fizeram seus pais, porque também Judá edificou altos, estátuas, colunas, poste ídolo, e todos os elevados outeiros, debaixo de todas as árvores verdes, e havia também prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as abominações das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Parece que o Senhor se cansou de dizer. E parece-me que esse não é um problema só do passado. De vez em quando a gente tem que trazer para os nossos dias. Porque no nosso contexto atualmente ainda se prevalece, ainda se diz um velho ditado, que diz assim, tu me diz com quem tu andas e eu te digo quem tu és. Ainda tem um provérbio dizendo assim, tu anda com o sábio e tu serás um deles. E quando nós nos deparamos com essa situação aqui, dessa, vamos dizer assim, dessa depravação e dessa decadência de Israel, nós temos que nos lembrar com todas as faculdades mentais que nos restam, do Senhor dizendo, Israel, vou te colocar numa terra que emana leite e mel. Vou te colocar numa terra boa. E vou te dar essa terra por herança, ela será tua. É o teu prêmio, é o teu galardão, é a tua bênção, é tudo de bom. Estarei contigo em todo o tempo. Mas Israel, escute uma coisa. Não se mistura com o povo que mora nessa terra. Deus chegou a ser radical. Josué, quando você entrar nessa terra, você mata, literalmente, mata. Mata homem, mulher, criança, cachorro, jumento, mata, não fica nada. Elimina completamente essa raça que está aí dentro. Porque ela já está rejeitada. Eu não quero essa raça. Se ela crescer junto com você, ela vai te influenciar. Se o povo crescer junto com esse povo, vai ser influenciado pelos seus deuses, pela sua cultura e pela sua religião. A gente pensa que isso não é verdade? Mas escutem bem. A gente olha para as estatísticas e dizem por aí, e já mencionam-se por aí, que há um percentual considerável que passa de 40%, o número de jovens delinquentes, presos, bandidos, viciados em droga, em crack, vindo das igrejas cristãs, filhos de crentes, filhos de obreiros, nascidos, criados na igreja, filhos de pastores e tal, etc, etc. Poderíamos imaginar, em alguns momentos, até que alguém pode dizer isso. Não, porque o pai era muito radical e tal, etc. E fez isso, fez aquilo. Mas, queridos, isso não é regra. Não é por isso. Não é por isso. Eu posso afirmar que não é por isso. Porque se alguém quiser falar de pai radical, eu falo do meu. Acho que não tem igual. Porque na minha infância... Os meus colegas de infância sabem disso. Tem jovens aqui que a gente não sabia com o que brincava.
Porque se soltar pipa é pecado. Jogar bola é pecado. Brincar com aquela enfinca no chão é pecado. Bolinha de gude é pecado. A gente ficava assim. Com o que eu brinco? Não sabia com o que brincar. Tudo é pecado. Se falar em radicalismo, não tem disso. Agora, nem por isso está todo mundo perdido. Então o problema não está aí. O problema não está porque o pai era radical, porque surrou, porque bateu, porque de tudo que você pensar, nós apanhávamos, né? De palmadora, de cinturão, de fivela de cinto, de tudo que você imaginar. De tudo que imaginar. Mas também não tem ninguém revoltado, ninguém se desviou, ninguém largou a família, ninguém estava querendo matar o pai, ninguém se tornou delinquente, foi preso, viciado em droga por conta dessa surra que o pai deu até fora do limite. Ah, porque eu fui ver televisão e meu pai tirou o couro na peia. É pecado. Tem coisa que não é pecado? Não, tudo é pecado. Mas está todo mundo crente. O que é então que leva a quase absoluta maioria dos crentes, filhos de crente, para o mundo? Aliança ou amizade com o ímpio. É a comunhão com o ímpio. Às vezes eu falo, quando estou falando nas palestras sobre família, eu falo coisas que eu faço, que eu fiz como pai, é que os meus marmanjos de 20 anos, eu ia levar e buscar na porta. Porque quando terminava a escola lá, eu estava lá com o carrinho estacionado lá perto. De lá, quando o portão abria, eu já dava sinal de luz. Estou na área. Não sobrou tempo para dizer assim, depois da escola a gente vai ali, não sei aonde, vai tomar um ali, não sei o quê, vai bater um papo. Não sobrou tempo. Tem sempre uma coisa para... Não, entra que eu já estou atrasado, vamos embora, vamos. Sabe por quê, irmãos? Porque só o ensinamento da palavra, às vezes, só a doutrina, só o dizer, meu filho, obedece, só isso não resolve. Não pode deixar fazer amizade com o ímpio. Porque o ímpio só ensina o que não presta. Ele ensina, hoje nós estamos vendo jovens que saem da igreja, vão para a bebida, vão para o álcool, vão para a droga, vão para a cachaça, vão para a prostituição, homossexualismo, todo mundo por conta de uma coisa chamada influência. Ou nós tomamos cuidado com isso, ou nós caímos nessa situação aqui de Jeroboão. Nessa situação de Judá agora, de Roboão. O povo de Judá havia se corrompido de tal forma que todas as aberrações que o povo de Canaã cometia, inclusive cultos com prostituição sexual, eles faziam como se fosse culto em orgias. As expressões, às vezes, poupa-nos, né? Os tradutores da Bíblia, às vezes, até poupa a gente de palavras mais agressivas, mas o que acontece é que eles faziam orgias como se fossem cultos. Homens e mulheres e homens, em bandos, as coisas, piores aberrações. O que fizeram lá no monte, quando Moisés desceu com as tábuas da lei, que deixou tão furioso que ele quebrou as tábuas. E aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Construíram altos e fizeram, e debaixo de todas as árvores verdes, em cima de todos os montes, eles praticaram todos os atos de idolatria que aquelas nações praticavam. Porque eles desobedeceram um item pequeno. Deixaram o povo conviver junto com eles. Aí que está o erro. Então, fica uma lição para nós. Monitora a sua família. Nunca deixe de perguntar para a sua filha, não importa se ela tem 30 anos, se tem 25, se tem... Onde é que você vai? Com quem que você vai? Não tem problema nenhum, o pai tem toda a autoridade para isso. Porque a Dinai arrumou um passeiozinho lá em Siquém e disse assim, não, eu vou com as meninas lá, vou conhecer as filhas da terra. Mas foi as filhas com quem ela teve relação sexual? Não. Então, as companhias é problema sério. Israel foi todo o tempo foi confrontado e avisado. Não se mistura com esse povo, porque esse povo não vai levar você a lugar nenhum a não ser para a morte.
Mas olha aqui, havia também prostitutas cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis que as nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Então, no 5º ano de rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou a casa do Senhor e os tesouros da casa do Senhor. Olha bem o que está acontecendo. Tesouros da casa do Senhor que eles nem podiam tocar, mas os ímpios chegaram, tomaram e o Senhor permitiu. Tomou também tudo que eles tinham, levou até os escudos de ouro. Não sei se vocês se lembram que a guarda de Salomão usava escudo de ouro. Ele tinha 3.000 soldados, só na guarda real. Escudos de ouro foram levados pelos inimigos e agora eles tiveram que trocar o ouro pelo bronze. Aí diz, mas é tudo a mesma cor, tudo é amarelinho, tudo bonitinho, ficou até bom, né? Mas ouro é ouro e bronze é bronze. Não é a mesma coisa. Às vezes até na vida espiritual a gente confunde essas coisas, né? Existe o que é ouro e o que é bronze. Existe o que é divino mesmo, que é imitação. Existe o que é verdadeiro, que é milagre, que é palavra, que é genuíno. E existe aquele que é apenas uma enganação, um engodo. E o Senhor deu para nós foi ouro. Não foi bronze, não. Mas o povo não soube guardar. E então Roboão fez bronze e entregou na mão dos seus capitães. E toda vez que o rei entrava na casa, usava, guardava, trazia, e quantos mais ele tivesse. E agora o texto termina também dizendo que houve guerra entre Roboão e Jeroboão, ou seja, Israel e Judá, irmãos, mesma tribo, mesma família, mesma casa. E se você for voltar para o passado, se você for voltar ao passado, não são duas nações, é uma família só, com 12 irmãos, e eles estão brigando durante todos os dias em que eles viveram. Roboão e Jeroboão foram inimigos e guerrearam um contra o outro. A família se tornou dividida. Roboão descansou com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era sua mãe. Olha um detalhe muito significativo que Deus não deixou por menos em anunciar. Sua mãe era amonita. Salomão foi o grande rei, 1000 mulheres, mas o seu substituto era filho de uma amonita. Esse é um detalhe. Esse é o preço da desobediência. Esse é o preço do pecado. Nem sempre o ápice da sabedoria de Salomão representou tudo de bom. O registro está aqui. 2 vezes o texto aqui registra no capítulo 14. Mas termina dizendo: Naamá era amonita, mãe de Abias. Abias era filho de Roboão, que era filho de Salomão. Olha aí a origem. Roboão também seguiu a origem do pai e foi casando com mulheres estrangeiras e foi levando o caminho afora. E as consequências do pecado, todo mundo que planta tem que colher. Vamos orar?